Olá, salve, salve a toda a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Manuel e esse é o MesaCast, a voz da EBD. Como sempre, ladeados por ele, diácono Fábio e diácono Diego, Amém. estarão trazendo todo o texto acerca da aula de hoje. Na aula de hoje, nós estaremos trazendo a lição 4, de 25 de janeiro de 2026, a paternidade divina. Mas antes mesmo da aula, como sempre, nós trazemos um fio condutor da aula anterior, que é geralmente uma polêmica que surge, e você, professor da escola bíblica, que prometeu para o seu aluno trazer essa resposta na próxima aula, nós estaremos levantando essa questão. Se surgiu em uma das suas escolas, prestem bastante atenção no que vai ser dito aqui, para que você possa responder. Na aula passada, na aula anterior, a aula de número 3, a lição de número 3, de 18 de janeiro de 2026, trazia o seguinte tema: o Pai enviou o Filho. E comumente, como surgiu muitas questões acerca do tema, eu quero trazer à mesa a seguinte questão: a heresia que trata do texto refuta a ideia que Jesus seria inferior ao Pai. Se Deus enviou o Filho, Jesus é inferior ao Pai, porque o Pai está primeiro, o Filho vem depois e o Espírito Santo vem depois de todos os outros dois. Há uma hierarquia nisso, por mais que seja redundante. Quero trazer essa questão como fio condutor da aula anterior. Fiquem à vontade. Amém. Amém, irmão Fábio. Fique à vontade, meu irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, como sempre, é uma satisfação participar dessa mesa, junto com meus irmãos, para poder trazermos um comentário acerca das nossas lições, dessa feita para a lição de número 4. Mas, como já foi deixado a questão, é um ponto muito importante, nós entendermos que não existe hierarquia. A questão é, se não existe hierarquia, por que que Deus enviou o Filho? Olhando assim, fazendo uma analogia rasa, a gente vai ver que parece dar a entender que existe uma hierarquia, que ele enviou alguém que seria menor do que ele, ou alguém inferior, mas não é isso. Fazendo uma análise, olhando profundamente, nós vamos entender que, primeiro, não existe a hierarquia, os três são iguais, e a verdade é que o fato dele ter enviado o Filho, Deus não está dizendo que o Filho era menor, mas é, na verdade, uma demonstração de amor, de que Deus, da maneira como Deus ama a humanidade, enviando Aleluia. aquilo que ele mais amava, o seu Filho unigênito, que é igual a ele em essência, enviando para morrer por nós. E assim, não fala primogênito, fala unigênito. Unigênito. Né? De Deus. Tem que levantar essa questão. Diácono Fábio. É interessante o senhor colocar e exaustivamente nós trazermos e ficar fixo na memória e na mente para reaprender. Na verdade, esse é pedagógico. E cada vez que nós falamos, reafirmamos, cremos e ensinamos, como diz a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, você que não tem, adquira. Certamente eu gostaria de novamente trazer Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, exatamente isso. Nós vamos ler na lição número 4, também 1 João, capítulo 4, versículo 14, diz o texto áureo: e vimos, testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Ou seja, nós cremos cremos só um Deus e Senhor e Salvador em Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Amém? Manuel. É porque muitas das vezes é difícil de colocar e fazer caber isso na cabeça da gente. Então a gente cria algumas situações para tentar colocar dentro da cabeça. Mas o importante é que o Filho não é maior que o Pai não é maior que o Filho e nem o Espírito Santo é maior que nenhum dos dois. Por mais que, e aí gera outra polêmica,
Por mais que diga que se blasfemar contra o Espírito Santo não há mais salvação, porém, todavia, entretanto, ele não é maior nem que o Pai e nem que o Filho. Nesse sentido, meu Manuel, é justamente isso. Por conta, já tem uma denominação que ela prega que Jesus Cristo é um Deus menor e coloca em João 1:1 como Deus com letra e um Deus com letra minúscula e coloca o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Então, justamente para nós reafirmarmos a pessoa do Espírito Santo, então não tem como entristecer uma força que não seja uma pessoa. É interessante para o professor, né, entender que o fato de Jesus ter sido enviado pelo Pai não significa ou não implica uma subordinação. Jesus não é subordinado a Deus, porque eles são iguais. Né? Pai e filho são iguais. Perfeito. Amém? Amém. Sanamos essa questão. Querido professor, se você levou essa questão para casa, tente responder mais ou menos dessa forma, porque, e os textos que foram feitos aqui, se você quiser depois, quando terminar essa transmissão, você pode voltar ao vídeo e ver esse ponto específico e até notar a referência que o diácono Fábio colocou na mesa, para que você possa dar essa resposta. Amém? Amém. Vamos para a aula de hoje, sem mais delongas. Amém. A lição de número 4, traz, de 25 de janeiro de 2026, traz o seguinte tema: a paternidade divina. O texto áureo traz o seguinte texto: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, verso 14. A verdade prática traz o seguinte texto: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, e diz o seguinte texto: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O verso 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. A lição desse trimestre nos aconselha a louvar 3 hinos específicos. Quais são eles? 33, 48 e 511 da harpa cristã. Como falamos em aulas anteriores, incentive na EBD louvar os hinos que são sugeridos pela nossa lição. Para darmos início, vamos fazer aquela oração em nome de Jesus. Eu vou me dar o direito de fazer essa oração. Por favor, pode ser? Em nome de Jesus. Querido Deus e admirável Jeová Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, Papai querido, mais um MesaCast falando da Tua palavra. Deus bendito, Deus santo, Deus justo, se faz presente aqui, ó Pai amado, nessa aula. Papai querido, abre o nosso entendimento para que possamos, ó Pai amado, aprender de Ti, que é professor por excelência. Abençoa, Deus amado, o aluno que está do outro lado, Papai querido, assistindo esse MesaCast. Deus abençoa cada um, abençoa as escolas bíblicas em todo o Brasil, todos os superintendentes e professores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima eu oro pelos secretários também, que é uma luta terrível. Verdade, verdade. Quem vai fazer a introdução? Vamos lá? Meus amados e queridos irmãos, na lição de hoje, chegamos na lição número 4, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus. Nós iniciamos na lição 1, falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. Aí iniciamos na lição 2, Deus Pai, o Pai enviou o Filho, e hoje estamos na paternidade divina. Então, a lição 2, 3 e 4, falando sobre Deus Pai. E na próxima lição iniciaremos falando sobre Deus Filho. E na lição propriamente dita de hoje, amados e queridos irmãos, nesta lição estudaremos como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade.
veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo, é aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo a nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver em confiança, fidelidade, expressão visível da nossa filiação diante do mundo. A palavra-chave da nossa lição no dia de hoje é a palavra paternidade. Ela vem do pater, e o que nós trazemos. O objetivo da nossa lição é que você, tanto aluno como professor, você faça o seu aluno compreender a paternidade de Deus, que ela é eterna, inseparável de sua natureza. Ou seja, normalmente nós trazemos a paternidade como ser humano, meu Manuel e Diácono Diego, como humano, mas a relação de paternidade que nós trazemos nessa lição é uma relação eterna, que existe, antes de tudo, atemporal. Então, o segundo, nós vamos reconhecer e confessar a Cristo como Filho, é evidência da filiação divina. E vamos aplicar os princípios do amor do Pai com base para a vida cristã. Diácono Diego. Amém, meus irmãos. É importante, né, nessa introdução, como os irmãos já sabem, os professores, superintendentes, a nossa lição ela traz um plano de aula que é um auxílio fundamental para o professor, né? E ele já, na sugestão de método, os irmãos podem observar que o comentarista propõe uma breve revisão das lições 1, 2 e 3. Aleluia. Ou seja, justamente para fazer essa ligação das 3 lições, porque isso vai ficar na memória dos alunos também, do professor. Isso nos ajuda a manter o nosso foco no tema principal, que é a Santíssima Trindade, né? E na lição de hoje vai nos mostrar que a paternidade de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras. Aleluia. Isso significa dizer que a paternidade de Deus não é algo criado da cabeça de alguém, não é algo imaginado, não é algo inventado. É algo que está revelado claramente nas Escrituras. E a compreensão da paternidade de Deus nos leva a desfrutar da segurança espiritual, a viver com confiança diante do mundo e a experimentar um amor que lança fora todo o medo. Então é importante nessa introdução a gente focar nesses seguintes pontos. E até o plano de aula ele dá uma sugestão, nossa CPAD, para que nós possamos até usar uns 3 minutos, professor, de fazermos orientar, destacar um tema central. Ou seja, pegar as 3 lições anteriores, a 1, a 2 e a 3, e dividir a classe. Irmão, fala sobre o resumo, porque como a declaração de fé, eu acho o importante nós colocarmos, fazendo essa colocação. Sempre que a nossa declaração de fé ela inicia um tema, ele coloca letra caixa alta. Cremos. Nós cremos. O que é o nosso credo? Cremos, declaramos, ensinamos. E aqui até no capítulo 2 ele fala o monoteísmo bíblico. Ou seja, nós cremos no monoteísmo bíblico. Que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e subsiste eternamente em 3 pessoas. Antes de tudo, eu sou, diz o Senhor. Aleluia. Perfeita introdução. E se você ainda não adquiriu a nossa declaração de fé, não tem problema, porque aqui abaixo na descrição tem um link que te leva para dentro da nossa declaração de fé em PDF e você pode também estar participando dessa leitura, que é uma leitura válida para qualquer crente da Assembleia de Deus. Amém? Do mesmo jeito que a gente fez as aulas anteriores, eu vou ler o tópico e os pontos e a gente comenta no geral. Pode ser? Amém. Pode sim, por favor. Então vamos lá. Primeiro tópico fala o seguinte: a revelação da paternidade de Deus. E para que vocês possam ter uma ideia o quanto é importante falar da revelação da paternidade de Deus, esse tópico nos traz 4 pontos, fugindo um pouco da regra dos 3 pontos distintos que as lições da CPAD traz. E o primeiro ponto, falando sobre a revelação da paternidade do Pai, é definição da paternidade do Pai. Primeiro ponto, definição da paternidade do Pai. O segundo ponto, a paternidade eterna do Pai. O terceiro ponto,
o Pai gerou o Filho, e eu já vi uma polêmica em cima disso agora, e o quarto ponto fala, o Pai nos concede o Espírito Santo, falando sobre o primeiro tópico, a revelação do Pai, e os 4 pontos com os professores. Amém. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. O interessante, amados e queridos irmãos, que, como diz o nosso escritor da nossa lição, a paternidade é um atributo da primeira pessoa, ou seja, que não é um Deus, mas sim da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do seu Filho e do Espírito Santo. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo, porque outrora o homem era distante, porque todos pecaram, como diz Romanos 3:23, e destituídos estavam da glória de Deus. Aí vem Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e traz o amor, a revelação do amor perfeito. E vem o Espírito, e deixa-nos o Espírito Santo, que faz com que o homem reconheça que ele do pecado, da justiça e do juízo divino. O Pai, ele é a fonte de tudo, como Efésios diz o seguinte: há um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos vós. Ele é Pai e é a fonte de tudo, ele é soberano, como diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ele é o princípio e sem princípio, ele é atemporal, ele é eterno, ele existe. Como nós estudamos na lição passada, os atributos incomunicáveis de Deus. Ele não é gerado, como diz em João 1:18, mas é aquele que gera o Filho. O interessante colocar, professor, amado irmão Diego, e meu amado querido irmão Manuel, que Jesus, ele não foi criado, mas sim gerado. Irmão Diego. Amém. Um ponto interessante aos professores, né, destacar nesse ponto 1, irmão Manuel, irmão Fábio, quando ele diz que a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Isso aqui é importante sabermos que cada pessoa da Trindade, ela tem os seus atributos pessoais. Né? E o atributo de pai, ou a paternidade, é um atributo específico de Deus, da primeira pessoa da Trindade, de Deus. Então Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso... Jesus não vai se enquadrar... Também é nosso irmão, né? De certa maneira, Jesus também é nosso irmão. Essa dá polêmica. Mas olha só, né, a questão do filho é um atributo, né, pertencente à pessoa de Jesus Cristo. Amém. Né? Assim como os atributos do Espírito, né, que ele é o consolador, né, ele é o ajudador, ele é quem convence, né, também são pertencentes ao Espírito Santo. Então é importante o professor ele destacar por quê, né? Alguém pode perguntar por quê esse atributo é dado ao Pai e não a Jesus e não ao Espírito Santo, né? Nós entendemos que por ser um só Deus, né? Fica difícil de colocar na cabeça da gente isso, né? E tem coisas que o professor ele não deve se preocupar em colocar na cabeça dos alunos. Deixa que o Espírito Santo faz a sua obra. É apenas mostrar, olha, o atributo de Pai é pertencente à primeira pessoa da Trindade, porque cada pessoa da Trindade tem os seus atributos particulares. Sim. E isso apenas vai nos mostrar que cada um age de maneira diferente no plano da salvação. Nada mais. Isso não quer dizer que um é maior do que o outro. Irmão Manuel, o que nós devemos entender é que normalmente nós, como seres humanos, trazendo o nosso pensamento, e a nossa mente é tão limitada que nós trazemos essa questão para a nossa vivência. Sim. Ou seja, para o nosso conhecimento aqui do plano terreno. Ou seja, para um filho, normalmente na nossa esfera, ele é criado. Sim. Né? Então, assim, é o que coloca assim, o Bará. Elohim Bará. Então, trazer à existência algo que não existia antes. Um ato soberano de Deus.
Mas a diferença entre a palavra gerar, que é monogênese, único em espécie da mesma natureza, gerado e não feito. Ou seja, no popular, claro, gerado, quando algo que é gerado é porque já existia. Já existia. Antes da Já existia eternidade, antes. tu és Deus. Ele é o Pai, como diz em Isaías, ele é o Pai da eternidade. Então, antes de tudo, ele é. Então, porque normalmente o ser humano ele traz, como eu falei anterior, Tenta encaixar, para né? o pensamento nosso. Tenta Mas encaixar. a doutrina da Santíssima Trindade, ela vai além de nós, porque Deus já existe, ele é atemporal. Ele não existe no nosso pensamento. Então, ele está acima do nosso pensamento. Então, o que é que acontece? Aí, em cima ainda desse texto que o diácono Diego falou, que está até grifado aqui, selecionadozinho, estava, agora vai estar de novo, justamente esse texto aqui, que a paternidade é atribuído à primeira pessoa da Trindade. Desculpa, meu irmão, ele é um atributo. Porque atribuído me perdoa, com todo respeito, Sim. tá certo? Se eu colocar atribuído, aí o verbo vai mudar. Opa! Aí eu vou ter que colocar, quem atribui alguma coisa, é um atributo, ou seja, é uma qualificação. Perfeito. Desculpa interromper. Sem problema nenhum. E é Foi bom só a fazer leitura, isso, né? mas o meu problema está aí. Vamos Na lá. questão de ter primeiro, segundo e terceiro. Pronto. Muito bem. Há hierarquia nisso também ou não? Não. Pode ter um pódio lá no céu? Não. Está Deus sentado no primeiro lugar, a cadeira de Jesus, que João viu lá em Apocalipse, está abaixo do Pai, e tem uma cadeira para o Espírito Santo abaixo de Jesus? Não, essa questão, né, às vezes traz muita polêmica para muitos, mas isso não significa dizer que existe a hierarquia, né? É apenas uma forma de identificarmos cada pessoa dentro da Trindade, porque nós sabemos que são 3 pessoas diferentes. Para caber na nossa cabeça. Para caber, Pra caber. você usou a palavra correta, para caber no nosso entendimento, né? Como é que isso funciona? Nós colocamos como se fosse um primeiro, um segundo e um terceiro, mas não existe esse pódio. Para Deus isso não existe. Não existe essa hierarquia, não existe pódio de primeiro, segundo e terceiro. Os 3 são iguais em essência, em poder, em sabedoria, né, nos seus atributos. E aí Eles tá são o iguais. nosso pastor na página 73 falando dos atributos incomunicáveis. Era assim que chamava? Na aula Isso. anterior? Isso, Comunicáveis incomunicáveis. e incomunicáveis. Isso. Que acontece só para quem é Deus. Só é Deus. Amém? Diácono Fábio, eu gostaria que o senhor só falasse novamente, porque podem os professores quererem utilizar o mesmo verbo que eu utilizei. Ah, tá. Só pra explicar aí, Só pra que para eles nós, possam entender colocarmos a diferença Isso é ótimo. atribuído, ou seja, se eu colocasse atribuído, Seria veja só, algo olha que só alguém- como o Espírito Santo ele fala Por nos favor. corações e é de Deus esse trabalho. Sim, e porque a eu gente fico vai, feliz. a ideia é a gente deixar o negócio certo. E, Claro, assim, e uma negócio coisa interessante que o Espírito Santo ele traz para nós, e foi ótimo essa palavra, porque quando eu coloco atribuído, eu coloco criado. Se é atribuído, é criado. Sim. A diferença a paternidade não é atribuída, mas é um atributo da primeira pessoa, ou seja, a primeira revelação ao ser humano. Lá atrás, se nós voltarmos lá em Gênesis, a revelação, não existia a revelação de Jesus em plenitude ao homem, porque só foi revelada a plenitude dos tempos através de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Perfeito. Então, aí, por isso que é colocado como pai. Então, aqui é o Ava, né? Que é o Ava Pai. Então, é um atributo da primeira pessoa, que é o pai. Então, a diferença é atributo da primeira pessoa. E quando eu coloco a atribuição, é algo que foi dado, foi criado. Perfeito. E é isso, tá vendo que aqui não é nada ensaiado? É o Espírito Santo. E, por favor, se acontecer algum equívoco da minha parte desse jeito, por gentileza, não deixe pro ar desse jeito. Para depois não estarem falando errado e ao B.O. Até porque na escola bíblica ninguém sai sem resposta, ninguém pode sair com dúvida. Perfeito, perfeito. Ainda falando da revelação da paternidade do Pai, tem um ponto específico que fala a paternidade eterna, o Pai gerou o Filho, o Pai nos concede o Espírito Santo. Eu só gostaria também de fazer uma colocação,
Por favor. A declaração em Hebreus 1:5, a declaração não refere-se a um nascimento temporal. Então, se nós colocarmos, por que nós trazemos? Por que eu quero enfatizar que não pai? Este pai não é um pai como nós pensamos aqui na nossa esfera. É um nascimento atemporal. O nosso escritor, na página 43 do seu livro, a Santíssima Trindade, ele coloca o seguinte, ele coloca assim: tu és o meu filho, que hoje te gerei. Salmos 2:7. A declaração não refere-se a um nascimento temporal ou carnal, mas a geração eterna, como está em Hebreus 1:5. Portanto, ratifica-se que a geração do filho pelo pai é eterna, necessária e espiritual, não ocorrendo no tempo. Então, não ocorreu nesse tempo que nós entendemos como nesse nosso Cronos. Sim. Ele aconteceu no dia de Deus. Mas na eternidade, quanto ao Espírito, ele procede do Pai e do Filho, como está em João 15:26. O nosso irmão Stanley Orton observa que as propriedades pessoais atribuídas a cada um dos membros da Trindade são assim entendidas: o Pai ingênito, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede deles. Desculpa, só concluindo aqui, assim a doutrina da paternidade do Pai é inalterável, amorosa e sustenta a nossa fé em tempos sombrios. Desculpa, Manuel. Sem problema. Outra questão é a seguinte, a outra questão que eu queria saber é, quando se fala, e ainda estou dentro da revelação da paternidade do Pai, quando se fala acerca de gerou o Filho e concedeu o Espírito Santo, só para a gente encerrar esse primeiro ponto. Não, só ainda reforçando, irmão Manuel, a questão da paternidade eterna do Pai, né? Uhum. Porque quando, como o escritor fala, a paternidade de Deus não tem início no tempo, é preciso o professor entender, e os alunos também, que esse tempo aqui não é o tempo do homem, não é o tempo Cronos. Isso. Né? Nós estamos falando do tempo Kairos. Que é o tempo perfeito, né? É o tempo de Deus. Verdade. Então, o tempo de Deus, ele é totalmente diferente. Antes da eternidade, ele é. Por isso que nós dizemos que Deus é atemporal, né? Não se houve um momento em que Deus se tornou pai, nem houve um momento em que Jesus se tornou filho, né? Então, é importante entendermos isso. Sobre a questão que o pai gerou o filho, né? A gente já até falou em outras aulas da ideia do gerador que gera energia. Sim. Por ele gerar energia naquele momento, não significa dizer que ele criou a energia naquele momento. Não. A energia já existia e ele apenas trouxe ou revelou, né? Então, há um tempo certo. No século IV, né? No século IV, onde houve os concílios, o concílio de Nicéia, por exemplo, combateu muito o arianismo, onde que eles ensinavam que Jesus, o Filho, nasceu, quando ele veio ao mundo, foi gerado o Filho de Deus. Né? É um conceito totalmente errado, que isso foi combatido e extinguido dos ensinos da igreja no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. O subordinacionismo é o conceito teológico herético, que afirma que dentro da Trindade o Filho e o Espírito Santo são inferiores em essência. O que até o senhor colocou no início, lá no início da lição. Em essência ao Deus Pai. Essa ideia, combatida e condenada nos primeiros séculos da Igreja, especialmente no Concílio de Nicéia, em 325, e Constantinopla, 381, por negar a plena divindade da pessoa da Trindade. Então, na teologia cristã, especialmente a doutrina da Trindade, o termo relação ontológica refere-se à relação essencial e eterna entre as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e no próprio ser de Deus. Bom, Diego. Não só continuando aqui, já entrando para o quarto ponto, né? Que fala que o Pai nos concede o Espírito, né? Isso aqui nos mostra que o Espírito Santo
também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto, né? Ou seja, de modo diferente. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede dos dois. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e é o Filho quem envia o Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Existe apenas essa distinção aí, mas isso não muda o fato de que os três são eternos, os três, né, estão juntos desde o princípio de todas as coisas, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, né? Aleluia. Tu és Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são atemporal, né? Então eles são eternos. Glória a Deus. Então, Assim, sobre a revelação da paternidade do Pai, a paternidade do Pai se revela em gerar o Filho e conceder o Espírito Santo. muito Amém. bem. E assim, bem colocado, gerar, né? Criado versus gerado. Então, ele foi criado, não é o criado do Bará ou do Critsu, trazer a essência, mas é gerar, ou seja, monogênesis. Ou seja, é o único em espécie, da mesma espécie de natureza. Significa gerado e não ser feito. De uma maneira mais popular, irmão Fábio, né? Para ficar mais fácil para o professor, porque o professor ele tem que lidar com vários tipos de aluno e ele tem que entender tanto o nível intelectual de cada um. A gente sabe que tem aqueles senhores, aquelas senhoras que são um pouco mais idosos, que vão ter um pouco de dificuldade de entender os termos técnicos, né? Mas na prática, o gerar, né, de uma maneira popular, é trazer à existência algo que já existe, né? Perfeito. Trazer à existência algo que já existe, né? Então, Perfeito. só para facilitar para o professor essa questão do que é gerar e do que é criar, que o criar de Deus é criar a partir do nada, né? Nada, exatamente. Mas Jesus já existia. Antes da eternidade, ele já era. Porque como o Pai é a vida, e a vida em si mesmo. E assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Henry leciona que, como Deus que dá a vida a todas as coisas, ele é o dono da sua própria existência. Então ele é atemporal. Então ele não foi criado, ele sim existe. E aí continuando, da mesma forma, Cristo, que dá vida, ressuscitou a si mesmo a vida através do seu próprio poder, como está em João 10. Isso significa que Deus o Pai é autoexistente, o Filho é gerado pelo Pai, também autoexistente. Aí se o irmão Manuel quiser criar uma polêmica ou alguém lá na sala, né? Por favor, Aí vai pedir para o professor, pensando. e como é isso? Como é esse negócio Explica esse trem. que já existia? Como é que pode isso? Aí o professor... Como é que se existe uma coisa... Aí o professor vai pedir apenas para ele esperar para a eternidade, para o próprio Deus explicar. Pronto. Existe Não um há texto ter explicação. bíblico que diz isso. Há coisas que só podem ser reveladas na eternidade. Na eternidade. É por isso que Paulo, quando foi lá, com a grande humildade que ele teve de dizer que conheceu um homem que do corpo não sabia, foi ao terceiro céu. E ele disse assim, tem coisas lá que não são lícitas de falar. Então ele não revelou nada do que viu. Outro também foi Lázaro, né? A Bíblia se cala na ressurreição de Lázaro e ninguém sabe mais o que se falou. E Lázaro calou-se, porque tem coisas que só a eternidade vai revelar. Até alguém fez até uma colocação, tem muitas situações, um exemplo, umas células, uma microbiótica, muito pequena, as próprias ciências não conseguem explicar. Imagine a nossa vã consciência tentar explicar Deus. Não Então, consegue. por isso que ele existe. Não consegue. Eu gosto muito de... Eu sou um cinéfilo, mas eu assisto para aprender. Perfeito. Pelo amor de É Deus. bom. E assim, a Marvel tem um filme até legal, rapaz. Tem o Homem-Formiga, que ele entra em um espaço cósmico. Uma que dimensão. uma dimensão cósmica que é as partículas muito pequenas. Então, vê, Deus é muito mais além disso, né? Quarta dimensão. Agora imagine Deus. Deus e nos ama. Ó, que coisa Glória a Deus. maravilhosa. Essa é a maior que deu seu filho. Glória a Concluímos Deus. o primeiro ponto, Amém. primeiro tópico. Vamos em Amém. frente. A revelação do Pai consiste em gerar o Filho e conceder o Espírito Santo. Segundo ponto, diz o seguinte, a nossa lição:
reconhecendo a paternidade do Pai, e traz os 3 pontos distintos: confessar a Cristo como Filho. Segundo ponto, a perfeição do amor do Pai. E o terceiro ponto, as bênçãos da filiação divina. Glória a Deus. Fiquem à vontade. Amém. Esse primeiro ponto, ele traz, na verdade, alguns pontos muito importantes, que é bom o professor se ater, né? A primeira delas é que a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Perfeito. Então, negar que o Filho é por consequência, né? Negar o Filho é por consequência negar o acesso ao Pai. E isso aqui, mano, é algo muito sério. E né? tem a ver com salvação. Nós estudamos em lições recentes aí acerca do unicismo, né? Que muita gente não sabe, mas ele tem até crescido no nosso Brasil. Sim. Existe até algumas polêmicas aí acerca do Voz da Verdade, né? Nós não vamos entrar nesse ponto porque isso dá um problema. Grande! Pra lá. Mas o fato é que os unicistas, eles não creem na pessoa de Jesus como Filho de Deus. E o comentarista faz questão de dizer que negar esse fato, né, é negar o acesso ao Pai. Porque o próprio Jesus disse, na condição de filho, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, que sou o filho. Né? Jesus, como filho de Deus, ele está deixando muito claro que confessar Jesus Cristo como filho de Deus, né, é uma porta aberta para que a gente acesse a Deus. Mas negar isso, em contrapartida, né, é negar, né, o acesso ao Pai. Então é um ponto que exige muito cuidado e deve ser ensinado claramente isso para os nossos alunos, né, para os nossos irmãos, que a pessoa do Filho, Jesus, é o Filho de Deus, literalmente, integralmente e eternamente o Filho de Deus. Ele sempre foi filho e sempre vai ser o Filho de Deus. Manuel, obrigado pela parte. Fazendo uma colocação, um exemplo, como o nosso irmão falou do conjunto, e eles são de um pensamento de Sabélio, que é um bispo, já lá no começo que ele fala modal, né? Então eles acreditam que Jesus apareceu como Deus no Velho Testamento, sim, como Filho no Novo Testamento, sim, e como Espírito Santo. Já tem outra igreja que é unicista, ela prega que Jesus é um Deus menor e o Espírito Santo a força ativa do Deus. Mas nós pregamos que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. Fábio, se o senhor me permite só ler esse texto. Não, por favor, meu irmão. Eu acho muito importante o professor, e esse é daqueles textos que a gente deve marcar na nossa Bíblia como marca-texto, porque é um texto que refuta justamente isso, e que vai reforçar a importância de não negarmos, né, a pessoa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23. Os professores e os alunos vão ver aí na nossa lição. E olha o que está escrito: qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, negar o Filho é algo muito, muito grave no aspecto da salvação. E exatamente, e assim, novamente eu leio: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o só único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Jesus, o unigênito, o ungido, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te a Ti na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto a Ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Amém. E o nosso pastor Antônio Glória Gilberto, que é nada mais, nada menos considerado um dos maiores teólogos da nossa igreja, que de saudosa memória nos deixou estar na glória do Pai em 2018,
Pastor Antônio Gilberto, ele defendia crucialmente essa questão de confessar a Cristo como Filho de Deus, e ele sempre batia nesses pontos, nas EBOs da vida, que ser gerado não é ser criado. É, verdade. Ele batia muito nessa questão. E acerca de confessar a ele como Filho de Deus, era crucial na salvação. E muitas das vezes eu assisto as EBOs e os seminários dele na internet, e eu vejo ele batendo nesse ponto de não deixar as pessoas confundirem acerca de gerar e criar. É. Existe essa, como nós colocamos anteriormente, então, no princípio era o verbo, no princípio, João 1:1, no princípio era, ele estava, ele é. Maravilha! Então, entendendo que, reconhecendo a paternidade do Pai, é importante que nós reconheçamos em Cristo o que João 3,16 em Deus, o que João 3,16 declara, que por mais que nós não mereçamos, Ele nos amou primeiro, e o texto é muito lindo quando diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Glória a Deus. não teve como comparar com nada nessa terra, nada. Tinha não. De uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito e não primogênito, Unigênito. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Unigênito é aquele que não foi, porque ele não foi criado. Não mas foi sim criado. Foi gerado. Foi gerado. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Satisfação é nossa. Uma alegria muito grande. Eu fico radiante. Rapaz, radiante. assim, e só abrindo espaço, assim, nossa, assim, em nome de Jesus, agradecemos a Deus, meu irmão Manuel, sempre por essa oportunidade e somos felizes, porque nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo uma obra, exatamente como Neemias. Neemias Eita. foi, assim... Mas já chegou alguém falando para vocês que o muro ia cair com a raposa, não? Rapaz, sempre aparece. Mas aí o Espírito Santo começa a dizer, maior é o que está convosco do que está com... Amém. Glória a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o máximo possível, deixe o seu like, que isso ajuda a divulgar este vídeo em nome de Jesus. Terceiro tópico diz a experiência do amor do Pai, e traz 3 pontos distintos que diz assim: o amor é aperfeiçoado no crente. O segundo ponto, o amor é a marca dos filhos de Deus. E o terceiro ponto, fomos amados primeiro. E aí esse tópico é um tópico polêmico, porque fala de a experiência do amor do Pai, e tem um ponto aí que fala que o crente tem que aperfeiçoar o amor. Fiquem à vontade. Amém. Segundo nosso comentarista, o nosso pastor Douglas Batista, aperfeiçoamento do amor na vida do crente é a obra do Espírito Santo. Ou seja, como Deus é um amor integral, ele é o amor. Então, normalmente, a nossa natureza humana, como nós estudamos nas outras lições, a nossa natureza humana tende a não ter. Mas aí, o que acontece? Através da obra do Espírito Santo, guardamos guardar a palavra por meio pela qual o amor divino é amadurecido. Aquele, entretanto, que guarda estas palavras nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor, como está em João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículo 5. A obediência às Escrituras revela um amor genuíno em maturação. Jesus afirma que o amor verdadeiro é demonstrado por obediência prática aos seus mandamentos. O crente que ama é amado pelo Pai, e o Filho cresce em obediência e guarda a palavra, como está em João 14, 21. Diácono Diego. Amém. Só frisar esse, ia pedir para o irmão Manuel frisar ali, né, onde essa parte aí onde fala a obediência, essa obediência prática
a palavra é evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Né? Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Né? O comentarista vai falar ali sobre o aperfeiçoamento do amor em nós, né? Que o Espírito Santo é quem provoca isso dentro de nós. Só que ao provocar isso dentro de nós, existe a necessidade de nós, como cristãos, colocarmos isso para fora. Porque é isso que vai evidenciar para as outras pessoas, né, esse amor, o amor de Deus. Somos nós, né, a igreja do Senhor, né, os cristãos, somos encarregados de mostrar para o mundo esse amor verdadeiro. E eu queria pedir licença para ler esse texto junto com os irmãos. Eu acho esse um dos textos maravilhosos, João 14 e 21. Né? Esse João 14, né, só abrindo um parênteses aqui. Aleluia. É um capítulo que eu tenho, né, marcado na minha Bíblia, que eu gosto quando os testemunhos de Jeová batem lá na minha porta. Aí eu convido eles para ler o João 14 e peço a eles para eles me explicarem. Como eles não sabem a explicação, né? Isso dá um problema. Aí a gente aproveita, né, mas deixa quieto. Isso dá uma confusão. João, capítulo 14, versículo 21. Aí do 21 a gente vai pular para o 23 e o 24. Que diz assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas de meu Pai. Eu acho esse texto maravilhoso, irmão Manuel, porque muita gente diz que ama. Quando alguém pergunta, por exemplo, quando nós fazemos um evangelismo e a gente pergunta, você ama Jesus? Todo mundo diz que ama Jesus. Verdade. Todo mundo diz que ama Jesus. Só que, segundo as palavras do próprio Jesus, quem ama Ele também cumpre as suas palavras. Sim. Também demonstra isso na obediência. Né? Em outra fala, em um outro episódio, Jesus diz que aquele que diz que é meu amigo e não cumpre as minhas palavras é mentiroso. Então, esse amor é demonstrado justamente na nossa obediência, na maneira em que nos comportamos com as pessoas, na maneira em que agimos. Perfeito. Isso demonstra que o amor do Pai está em nós e que nós estamos nele. E o interessante, Diácono Diego e irmão Manuel, que o senhor teve uma fala do senhor muito interessante essa noite. Agora, nós carregamos sobre nós uma responsabilidade muito grande. Ou seja, nós somos discípulos de Jesus. Então, eu quero ser discípulo de Jesus e não quero carregar comigo a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De ser testemunha de Jesus. Então, alguém fala, não, eu sou testemunha de A, de B, mas você está fazendo igualmente o seu mestre está fazendo? Você está sendo, então, nós para o mundo somos cartas abertas. Então, essa carta aberta para que o mundo leia e veja que este amor de Deus derramado em Cristo Jesus, nós somos testemunha. Exatamente como Jesus falou, se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, tudo que pedires em meu nome, crendo, eu farei. Aleluia. Então, veja, eu tenho uma responsabilidade. Então, o objetivo da igreja é evangelizar. Por que a igreja precisa evangelizar? Evangelizar porque nós carregamos a responsabilidade de levar o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo, mas para que o mundo seja como Felipe estava no caminho e estava aquele eunuco. Sim. Entendes tu que lês? Aí ele chegou e disse, exatamente. Aí começou a pregar. É exatamente essa a função da igreja, exatamente pregando esse amor que salva, que cura e que liberta mais o pecador. E agora, só abrindo um parênteses acerca do texto, falando desse
desse amor que pode se aperfeiçoar e tem que ser aperfeiçoado nos crentes, Tem que ser. tem sempre aquela história cômica, para não dizer piada, que se conta nos nossos altares, que certa vez vinha um pastor em alta velocidade, atrasado para o culto, e quando chegou tinha uma blitz, e a blitz parou o camarada, e ele disse: rapaz, tá tudo certo aqui, eu vou resolver esse negócio, tal. E o policial disse assim: rapaz, você está muito nervoso. Você já ouviu falar de Jesus? Ele disse: eu sou pastor. Né? E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá no texto famoso de Romanos 8, ele diz o seguinte no verso 19. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Exatamente. Filho de Deus. Perfeito. Aí Paulo declarando que esse amor que é Glória do a Pai Deus. tem que estar sendo aperfeiçoado todos os dias na nossa vida como filho de Deus. Porque a criatura, aquele que está lá no mundo, que não conhece, que precisa conhecer esse amor, ele nutre uma ardente expectativa da manifestação de nós que somos filhos de Deus. Não é? Já fazendo uma ponte perfeita. Já fazendo uma ponte para o subtópico 2, né, que fala que o amor é a marca dos filhos de Deus, né? É justamente o amor que vai nos identificar como filhos de Deus. O camarada, ele pode ser o maior pregador do mundo, ele pode fazer chover, ele pode ser o maior profeta, né? O texto vai Fazer dizer, descer fogo do céu. ele pode ter o dom de profetizar, o dom de curar, mas se ele não tiver o amor, De nada vale. Nada. E assim, qual é a marca que, professor, você pode levantar para o seu aluno nessa aula? Qual é a marca que você está carregando? Será que é a marca de Cristo ou é a sua própria marca? Muito interessante, uma pergunta que surgiu numa lição anterior. Sim. Um certo irmão perguntou: quer dizer que nós somos obrigados a amar alguém que a gente não gosta? Aí eu disse: irmão, olha Exatamente, só. porque ele só gosta. Quando ele aprender a amar, Exatamente, Se exatamente. por acaso vocês estiverem ouvindo algumas risadas aí, é porque nós estamos com plateia hoje aqui. Não é, irmão? Bênção de Deus. Então, quando o cristão se deixa ser aperfeiçoado pelo Espírito Sim. Santo, Sim, esse amor, ele não se torna uma obrigação. sim. Você não é obrigado. Você ama, esse amar agora não é forçado. Não. Você não precisa forçar, simplesmente você ama. Aí vem Porque a o amor maturidade. está dentro de você. Vem a maturidade, porque vê como é Perfeito. difícil. O pensamento é esse. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? É justamente o texto da lição. Esse amor, irmão Manuel, Diácono Fábio, Pois não, meu filho. é aquela fala que o próprio Jesus vai dizer que rios de água viva, né, Correram. Glória a brotarão de dentro de nós. Ou seja, Glória a Deus. é justamente esse amor que vai estar dentro de Glória a nós, Deus. que vai brotar para fora. Não se torna uma obrigação, a gente não precisa forçar, a gente simplesmente ama a Ama. todos. Ama. E alguém falou o seguinte, estavam colocando, para vocês, não precisa eu dizer que amo. O amor, ele já nasce automático, ele já é natural. O amor, eu não preciso forçar a barra para provar o amor. Quem precisa provar que ama, esse não ama. Sim. É artificial. Então, quando é um dom, como é um fruto do Espírito, o amor, e o primeiro fruto do Espírito, como o apóstolo Paulo coloca, ele coloca como amor. Então, assim, é de Deus, é gerado de Deus, não é da carne, é de Deus. E ele concentra tudo no amor, porque ele diz assim: os frutos do Não Espírito adianta. é. Amor. Né? Verdade. Ele Então, poderia dizer alegria, mas ele coloca o amor. Quando você ama, é integral. E a declaração diz que. Só que aí eu tenho que abrir um parênteses, por favor, falando de amor. Pois não. E tem um texto lá, e quando Paulo. Não lembro qual é o texto. Vamos procurar daqui a pouco a referência para ler o texto e se líder para ficar distinto. Mas o texto diz lá que. 1 Coríntios 13. Perfeito. Vamos lá. 1 Coríntios 13. Lembrei. Ainda. Foi nada mais, nada menos. 1 Coríntios 13 foi os meus votos de casamento. A suprema Eita excelência bênção. do amor.
Eu não vou nem dizer Meus votos. eu não vou nem dizer que o convidado especial que estão aqui, Eita, agora. Então, o amor está no ar. O texto diz no verso 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios: agora, pois, Glória a Deus. permanece a fé, a esperança, algumas traduções diz caridade, mas a tradução aqui diz e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Mas ainda não era esse, tem um texto específico que diz assim, quando fala dessa questão do fruto do Espírito, ele diz assim, e contra isso não há lei. Não há lei. Porque quem ama automaticamente ele já é um praticante da lei, ele não é acusado Pronto. pela lei. Porque E a aí lei ela age como um advogado de acusação, na verdade. E contra quem tem amor, não há lei. E o verso 1, acho importante a gente ler, se eu me permitir, Por favor, do capítulo 13. por favor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, ou caridade, como algumas tradições, Sim. seria como metal que soa, ou como sino que tine. Então, E sem o o amor, E o 14:1 também corrobora, diz, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente, aí eu vou deixar um ponto que não é da nossa lição, mas está dizendo de profetizar. Mas o interessante que eu quero só puxar é dizer, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E sobre o texto que fala que contra isso não há lei, é importante também a gente deixar aqui frisado, tem pessoas que pegam esse texto e dizem assim, o que é maior que o amor? Nada é maior que o amor. Se nada é maior que o amor, então eu posso amar uma pessoa do mesmo sexo. Porque o texto bíblico diz que contra o amor não há não há lei. lei. Não é essa. Esse amor aí não é o amor, Aí a gente aí eu ia falar, deixa isso para lá, que dá uma confusão, mas a gente pode conceituar. Vamos Sim, conceituar só para não deixar, porque- para não deixar aberto, a gente fechar. Sim. Na verdade, nós estamos falando do amor ágape, que é o amor totalidade. Pronto. Então, na verdade, o amor eros, como o diácono Diego colocou, que é o amor entre duas pessoas, que é o vem do erotismo. Então, na verdade, ele tem que amar. Se essa pessoa que ele ama, então, pode ser até do mesmo sexo. Nós não estamos colocando doutrina bíblica aqui, nós estamos falando só apenas da conceituação da pessoa que levantou esse pensamento. Alguém tem que amar, mas nós estamos falando do amor de Deus. Sim. Que ele ama acima de qualquer circunstância. Glória E deu a o Deus. seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida E vê eterna. como esse amor é maravilhoso. Olha só como o amor é maravilhoso. Gálatas capítulo 4, verso 7. Foi o tema da nossa formatura do ano passado. Diz assim, assim você já não é mais escravo, Glória a porém Deus. filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. A gente sabe que a herança se deixa, o espólio se deixa para quem morre. O cara morre, deixa um espólio, deixa uma herança. Mas nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo e uma herança eterna. Não se corrompe. Sem precisar de alguém morrer para nós herdarmos. E aqui, nessa terra, a herança tem depreciação. Falando na área do irmão Manuel, a herança vai depreciar. Hoje em dia tem um valor, amanhã tem outro valor, mas essa não deprecia. Verdade. É para sempre. Então, nós precisamos, igreja, entender que esse amor tem que se aperfeiçoar sempre no crente. Glória a Deus. E o ponto seguinte, quando diz assim, a marca do Filho de Deus. Sabe o que acontece com o animal? O animal ele é ferrado com as siglas do dono dele. Então você passa a ter um boi lá com MC. De quem é esse boi? Do Manuel Carvalho. Sabe qual é a marca que nos declara para o mundo que nós somos filhos de Deus? O amor que nós Glória a demonstramos. Deus. Verdade. Aí alguém pode até perguntar, né? Por quê? Então, por que nós devemos amar? Aí o terceiro ponto vai dar essa resposta aí, né? Glória a Jesus. Maravilha. Terceiro ponto. Meu irmão, essa lição é tão boa, essas lições são tão boas que se nós tivéssemos tempo, nós passaríamos 4 horas aqui só falando de Jesus e estudando. Desse jeito. E quando a gente estiver fazendo ao vivo, que a gente abrir a sala, provavelmente vai dar umas 5 horas boas. Glória a Deus. Porque vai ter gente no chat conversando, perguntando.
Eu creio. E nós estamos concentrando em programas gravados já para evitar, mas na 13ª lição vai ser ao vivo, né? Amém, eu gostaria só de frisar ali, eu ia pedir antes do diácono Fábio dar o parecer dele sobre esse ponto aí. Esse ponto aí, fomos amados no pior estado possível, em pecados e recebidos como filhos em Jesus. Esse ponto aí, meus irmãos, me constrange todos os dias. É algo que nos constrange, na verdade. Me constrange todos os dias, porque a coisa mais excelente, glória a Deus, no amor de Deus é saber que Ele pagou a minha conta e ainda disse assim para o cobrador: se ele vir comprar, pode vender, porque eu vou pagar. Está tudo pago aí. Tetelestai. O ser humano que entende isso aí, fomos amados no pior estado possível, meu irmão. Ele consegue ter uma ideia do quão maravilhoso é esse amor de Deus por nós. Aleluia. Em pensar que Deus nos escolheu, irmão Manuel, diácono Fábio. Sim, senhor. Deus não nos escolheu hoje porque nós estamos aqui falando do amor dele. Não. Olha quando foi que Deus nos escolheu. Antes da fundação de tudo isso aqui. Antes da fundação de tudo isso. E o que é mais impressionante ainda, aleluia, é que Deus já sabia o tipo de pessoa que nós seríamos. Verdade. Os males que nós iríamos fazer. Deus já sabia antes mesmo da gente nascer. Mesmo assim, Ele já nos amava. Isso é algo maravilhoso que constrangedor. Constrange. 1 João capítulo 4, versículo 10, foi até da lição 3. Na quarta-feira, eu até quero voltar. Quando eu vi esse versículo, eu falei, meu Deus do céu, foi feito... Nisto está o amor. Aleluia. 2 pontos. Aí coloca para reflexão. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou, enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, como diz o poeta, eu não tinha nada para oferecer, mas mesmo assim, Ele me amou. A sua graça irresistível me alcançou. E aí eu vou até usar a poeta, porque a letra é muito bonita e cristocêntrica. Quem é este? Que era sem pecado. E ele vem a proporcionar a salvação para nossas vidas. Meus irmãos. Esse amor de Deus, eu queria só abrir mais um parênteses, irmão Manuel, para falar uma história que eu já vi essa história e depois até foi criado um clipe de um louvor sobre essa história. Perfeito. Que fala a história de um rapaz que sai nos Estados Unidos e ele trabalha para uma empresa que cuida da estação ferroviária. E ele cuida de uma parte onde há uma ponte. Uma ponte... Ela é uma ponte que, quando o trem vinha, para ficar mais claro, sim, ele tinha que estar lá todos os dias naquele horário para baixar a ponte. A ponte ficava levantada e no horário ele tinha que ir lá na cabine, apertava o botão, a ponte baixava e o trem de passageiro passava ali todos os dias. E ele tinha um filho, um único filho. Aleluia. Uma criança, e certo dia, o filho foi brincar com ele lá na estação e ficou lá. E quando o trem começou a vir, ele se dirigiu para a cabine para apertar para a ponte baixar e o trem passar com os passageiros. Perfeito. Nisso que ele foi até lá, o filho dele que estava brincando entrou no fosso justamente onde a ponte iria descer. E acontece que o trem já estava muito perto. Não ia dar tempo para ele salvar o filho. Ele tinha duas opções. Salvar o filho e deixar o trem bater e todo mundo no trem ia morrer, ou baixar a ponte, que esmagaria o seu filho e as pessoas seriam salvas. E a gente percebe a aflição dele tendo que decidir. E ele vai simplesmente e aperta o botão. E a ponte baixa, e o seu filho morre, e as pessoas passam. E eu acho lindo o clipe que faz até uma câmera lenta das pessoas passando e olhando para ele, o desespero dele, gritando em desespero. Mas tem uma pessoa que era drogada, que passava todos os dias nesse trem e observava ele. E naquele dia viu aquele desespero e aquilo constrangeu ela. Sei que passa o tempo, para resumir a história,
E anos depois, ele vai para a cidade e ele vê a moça que passava no trem, que era com aspecto de drogada e tudo. E anos depois ele vê ela com 2 filhinhos pequenos brincando. E ela olha para ele, reconhece ele e dá um sorriso para ele. E ele para no tempo, lembra e dá um sorriso de felicidade. Como se o sacrifício que ele fez do filho valeu a pena. Né? Esse vídeo até me emocionou no dia, porque a gente tem um pouco de ideia, né? A gente pensando no amor de Deus, né? E para a nossa reflexão, será que Deus hoje olha para a gente e verdadeiramente diz, valeu a pena morrer pelo irmão Fábio? Valeu a pena ter enviado o meu filho para morrer pelo irmão Manuel? Né? Será que Deus olha para nós e diz isso? Né? Olha que amor, olha o tamanho do amor, né? E sem ter, como o senhor colocou, e sem ter condição. Ele não precisa fazer, não é, eu não preciso fazer nada, né? Ele em troca. Não preciso amar. O salmista diz que darei eu coisa ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. Por isso que o senhor colocou aqui, aí até perguntou para ele perguntou gratidão. Essa é a palavra, ele só quer de nós gratidão. Irmão Manuel. Aleluia. Para que você possa ter uma ideia, essa história que o diácono Diego contou, inspirada 100% no amor que Deus, nesse amor tal que Deus teve por nós, no João 3,16, é um dos princípios básicos de ética e filosofia. Quando você estuda ética e filosofia, é considerado o dilema do bonde. E foi pela primeira vez apresentado em 1967 por uma filósofa chamada Philippa Foot. E aí nos declara literalmente o quão grande é o amor de Deus. E aí sobre esse texto, e falando de ética, existem 2 caminhos distintos. O caminho da utilitarismo, que foca no resultado, e o caminho do deontolismo, foca no dever principal. Imagina Jesus na cruz do Calvário agora, olhando para o Pai e dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. E aí o escritor coloca o texto dizendo que traduzido é Deus meu. Glória a Jesus. Deus meu. Por que me desamparasse? Surge o dilema ético do bonde. E João 3,16 nos declara que quando Jesus vai falar isso aí, foi única e exclusivamente. E aí é o próprio Jesus falando. Glória a Deus. O próprio Jesus falando para Nicodemos. Sim. Quando ele diz assim, ei Nicodemos, deixa eu dizer um negócio para tu. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é constrangedor. Glória a Deus, aleluia. E aí, como o diácono Diego disse, o que faremos nós para... O que a gente vai fazer para retribuir um amor desse? E Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Que, sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ao Pai, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui nós colocamos, entre a lição, aqui, né, a revelação Deus Pai, Deus Filho, está aqui nesse versículo, apóstolo Paulo. Da mesma sorte que haja em vós o meu sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ser chamado de Pai, mas ele chamou Pai. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus
se dobre todo o joelho e todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai. Não é? Então, Olha, e fecha aqui, ou seja, é um versículo, é um trecho que exatamente fecha com o que da nossa lição nos traz essa noite. o comentarista vai usar uma passagem aqui, né, que fala aqui, quando ele vai encerrar o tópico ali, ó, desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Glória a Deus. Aleluia. Se for possível, eu gostaria de ler esse texto. Amém, meu irmão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o verso 14 e o 15, que está escrito assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aí se alguém perguntar ao professor numa sala de aula, professor, o que é que eu devo fazer para agradecer, para ser grato? Seja grato. Acabou. Seja grato. A palavra é gratidão. É isso que nós devemos ter, porque Aleluia. dinheiro não se paga. Não paga. E assim, só para pontuar mais algumas coisas acerca do tema, Romanos 9, a partir do verso 14, não, verso 13 para ficar mais legal, o texto diz assim, Romanos 9, a partir do verso 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, Paulo, falando para os romanos? Que a justiça da parte de Deus, uma pergunta, de maneira nenhuma, pois disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se esse texto for levantado, falando acerca do amor, o verso 12 diz, foi-lhe dito a ele, não, o verso 13 diz, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Espera aí, há pouco nós dissemos que Deus amava todo mundo aí, né? Agora vamos voltar para o 8, 9 e 8. Isto é, não são filhos da carne, são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como desobediência, porque a palavra da promessa é esta, porque este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concedeu de Isaque por nosso pai, porque não temos deles nascido, e tendo também bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que o chama. Ele foi dito, o maior servirá ao menor. Então, a graça... Também tem uma questão nesse ponto, irmão Manuel, a questão do termo. O termo que é usado, principalmente aqui, ele vai usar o termo amei. Veja que ele fala no passado, né? Desde sempre. Aí, amou, mas deixou de amar? Né? Não, então, isso aqui que Deus está falando não é em relação ao amor ágape, por exemplo. Porque ele ama Esaú da mesma maneira que ele amou Jacó. Aqui ele está falando apenas da atitude que Esaú teve, né, em rejeitar o que ele tinha de mais especial, que era a primogenitura, enquanto que Jacó, que não era o primogênito, né, queria essa bênção de ser primogênito. Perfeito. Esse aborrecimento é em relação a isso. Não é no fato de que Deus não amava Esaú, que Deus amava Esaú, tanto é que Esaú foi abençoado. Porque a ideia é essa, se for levantada essa polêmica, está dizendo para mim que Deus ama todo mundo, tal, e não sei o quê, por que o texto está dizendo aqui que foi aborrecido alguém? Aí chama a pessoa, vamos lá para o contexto. É. Quem obedeceu? Sim. Caim ou Abel? Quem obedeceu? Jacó ou Esaú? Aleluia. Então, o amor também é condicionante à obediência. Por isso que eu só vou puxar um fio aqui, mas deixa isso para lá que dá uma confusão. Aleluia. Mas assim, mesmo, por isso que
mesmo a graça sendo irresistível, e a salvação, ela é incondicional, mas também necessita da minha, que eu tenha um pensamento, eu tenha que dizer, Senhor, eu te aceito e recebo. Né? Tem que haver em mim também uma atitude. Se não houver em mim atitude de amor, que também é uma atitude de amor com Deus. E assim, lembrando para a igreja, pode falar, Diácono. Não, só esse ponto aí que o irmão Fábio falou. Só uma observação, irmão Fábio. A graça que nós ensinamos é a graça resistível. Sim. Não a irresistível. Sim. A graça irresistível é o pessoal da predestinação, que dizem que, né, que a graça não é possível. Né? É quando ele escolhe, pronto, acabou. Não tem como a pessoa nem decidir. Está escolhido, meu amigo. Mas a graça resistível, porque é parte da escolha do ser humano. Deus oferece a graça para todos. O amor de Deus é para todos, mas eu escolho. Quando eu coloco a graça irresistível, Diego, é que a graça, o amor, ele é... Agora, depende da sinergia. Se não houver uma sinergia do ser humano, Isso, aí ela para por aí. É a escolha do homem. Nossa escolha, né? Porque a salvação, ela... Até nessa lição é falado que a salvação ela pode ser perdida. Sim. Né? Ela pode ser perdida. Então, uma vez salvo para sempre, gera outra polêmica, não faz né? parte do nosso credo. Aí gera outra polêmica, porque diz assim, aceitou Jesus, seu nome agora está escrito no livro da vida. Tem uma borracha que apaga. Tem. Deus Isso tira. mesmo. Deixa isso pra lá que dá uma Deus confusão. Deus Deixa tira. todas as lições. E Deus tira. Deus tira. Deus é Deus, né? Deus ia tirar o nome do povo, Moisés disse não. Não, epa, Deixa então o nome do risco povo aí, meu tira o também. meu. E risco meu também. Né? Então- Eita, Moisés, corajoso. Amém. Ô Jesus terrível. Esse Moisés era terrível. A experiência do amor do Pai, esse tópico lindo, maravilhoso, nos mostra que nós devemos mostrar como seres que somos filhos do Deus Altíssimo através do amor, mas você aí que está do outro lado, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilha, deixa seu like, comenta, que isso ajuda a gente a melhorar. Não comenta só dizendo que ficou bom, comenta dizendo que ficou ruim também, para que a gente possa melhorar mais e mais, mas a gente mostrando que somos filhos através do amor não quer dizer que nós não vamos corrigir não, viu? É verdade. Porque quem ama corrige. Corrige. Quem ama corrige, porque as pessoas podem até pensar assim, não, você tratou mal ali e tal. Meu irmão, a Bíblia diz que é para eu corrigir. A Bíblia diz que é para eu corrigir esse camarada, sozinho. Se não der certo, corrigir com 2. Se não der certo, levar o caso para a igreja. Para a igreja, verdade. Então, o amor que nós somos reconhecidos é também corrigir. E a conclusão dessa maravilhosa lição, fiquem à vontade. Amém. Meus amados e queridos irmãos, a paternidade de Deus é revelada de plena ação junto da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco a relação inquebrantável. Ou seja, o amor, quando eu falo da graça irresistível, porque ela é inquebrantável. Só colocando aqui, meus irmãos, para depois nós vamos dizer que eu estou falando heresia. Só quero voltar aqui, meu santo. Armínio diz o seguinte, só para não dizer que o irmão Fábio está falando que é heresia, pelo amor de Deus. Armínio diz o seguinte, o livre-arbítrio, é isso? A eleição condicional, expiação ilimitada, a graça resistível e decair da graça. Já Calvino diz a depravação total, a eleição incondicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos. Confessamos que amamos porque fomos amados primeiros e conduzidos pelo Espírito Santo a viver em obediência e comunhão. A identidade como filho de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos uma plena confiança para o dia da eternidade, ajuntando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Amém. Diácono Diego. Só esse ponto final aí, ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Essa graça, né, esse favor imerecido, que é despertado em nós através do Espírito Santo, né? É que nos ajuda a mostrar isso para o mundo. Esse é o papel do cristão, é refletir esse amor que Deus tem por nós, porque a lição vai dizer que Deus, ele é invisível,
as pessoas vão ver Deus em quem? Nos cristãos, né? E demonstrar o amor de Deus através dos cristãos, que demonstram esse amor entre os irmãos, né? Na comunhão, não só na igreja, mas dentro de casa, na sua família, no seu trabalho. Então, o cristão, como foi dito, tem essa responsabilidade de transmitir esse amor para o mundo, para que as pessoas vejam o amor de Deus manifestado através dos cristãos. E lembrando que, por mais que você seja um cara muito amoroso, muito mesmo amoroso, aqueles caras que amam assim, tipo, o José das Consolações, né? Barnabé, natural de Chipre, era chamado de José das Consolações, teve a oportunidade de, através dele, ser chamado pela primeira vez cristãos, o pessoal, por conta dele, que vendeu todas as suas posses e repartiu com a igreja de Cristo, a igreja primitiva. Se você for um cara igual Barnabé e tivesse achando alguma coisa, Paulo conclui o seguinte, no capítulo 9, no verso 16, o seguinte, porque a gente fala assim, não, isso aí é igual o jovem rico, isso aí eu tenho visto desde a minha mocidade. Paulo diz assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece e tem misericórdia. Glória a Deus. É a graça. A graça. Somente graça. Glória a Deus. Tudo é graça. Esse favor imerecido nos constrange todos os dias. Eu viajei hoje para Junqueiro e para Teotônio Vilela, e a gente ia ouvindo a rádio e passou um louvor, a gente começou a louvar, e a minha esposa disse, engraçado que na escola dominical, na salinha do culto de doutrina que fica, né? Fica as irmãs com os jovens, com os adolescentes. Depois que lê a palavra, eles saem para uma salinha, porque o culto de doutrina é para quem é batizado e quem tem couro grosso, para sentir a lapada. A minha esposa comentou, disse, eita, esse hino aí, engraçado, que esse hino, aquele hino da harpa, que fala da cena maravilhosa de Abraão e Isaac, debaixo de uma tão formosa tamareira, estava lá o patriarca Abraão. Ela disse, os meninos notaram esse hino da harpa porque eu louvei um dia na salinha e toda vez que canta na igreja ele diz assim, eu só aprendi esse hino por causa da tia Meirinha. Coisa boa. E aí o que é que a gente precisa entender? Sou constrangido todos os dias. Em uma coisa simples, um irmão da escola bíblica que fez com a gente teologia, o Mateus. Cheiro Mateus, queremos você aqui para comentar alguma lição. Sim. Mateus viajou para Minas Gerais. Aí voltou de Minas Gerais. Ontem eu preguei no culto de oração. E terminou o culto, ele veio e disse, irmão, eu estava em Minas Gerais e quando eu estava voltando eu lembrei do Senhor. Eu disse, e foi? Não lembrasse de mim, foi? Eu trouxe esse negócio aqui pro Senhor. Ele trouxe uma cocada para mim, mineira. Disse, rapaz, não faça negócio desse comigo não, que eu fico bestinha com essas coisas. Coisa boa. O amor. O amor. Carinho. O amor. Carinho, né? Demonstrado através de uma ação. O amor. E aí, é importante que nessa lição que fala sobre a paternidade divina, que encerra esse primeiro ciclo, demonstrando para a igreja quem é o Pai, que a igreja saia dessa aula, mais uma vez, entendendo tudo que nós falamos aqui, e que possa concluir que, aí volta para aquela polêmica logo do início, que a paternidade é atributo da primeira pessoa De Deus. Da que é Trindade. o Deus Pai. Amém? Amém. Amém. Para concluir, Glória a os Deus. agradecimentos, fiquem à vontade. Amém. Meus amados e queridos irmãos, chegamos à lição número 4. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio, pela salvação, pela sua graça ter nos alcançado e o favor não merecido. E esse amor é dispensar nosso coração. Eu sou o Manuel mais uma vez, Diácono Diego. Estamos juntos em Cristo Jesus e se inscreva no canal, participe, seja aluno da Escola Bíblica Dominical, seja matriculado e seja um aluno firme e fique firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Diácono Diego. Amém. Quero louvar a Deus, né, por mais uma mesa, né? Aleluia. Mais um MesaCast.
Espero que tenha sido edificante para a sua vida. E essa lição é maravilhosa. Maravilhosa, a gente fica constrangido, Sem na verdade. palavras. A palavra é constrangida. Mas se alguém, por acaso, né, ficar curioso, como é que eu faço para sentir esse amor ou para demonstrar esse amor? Deixe o Espírito Santo, né, promover isso dentro de você, porque é Ele quem promove isso. Aí você vai ver o quanto é maravilhoso sentir esse amor, que todo cristão tem que sentir Aleluia. e deve sentir. Glória a Amém. Jesus, aleluia. Eu disse ontem na igreja assim para eles: os irmãos estão felizes aí, amém. Rapaz, eu fico tão alegre quando eu vejo vocês de novo aqui na igreja. Essa alegria, isso é coisa que Paulo disse que só acontece com quem é crente. Por isso que há necessidade da gente congregar, para sentir isso. Mais uma vez, obrigado. Amém, meu irmão. Eu estou bem ladeado com Amém. vocês, Satisfação é minha. com os Satisfação senhores nossa. aqui. E relembrando a vocês, se quiserem adquirir o livro do nosso pastor, Perfeito. tá aí o QR Code, adquira, manda nesse e-mail que tá aí no QR Code e o presbítero lá aí vai arrumar um jeito de entregar para vocês. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e mais uma aula nós estamos sendo constrangidos. Na última semana, nós lançamos o Devocional Diário. Todos os dias temos um short lá falando para vocês sobre o texto que traz a nossa lição. E aí, você está convidado também a assistir. Mais algumas considerações, meus queridos? Amém, meu Só irmão. orar, irmão. Deus é bom o tempo todo. Então vamos concluir com a oração. Quem vai fazer a oração? Vamos lá. Senhor, te agradecemos, te louvamos por esse dia, pelo privilégio da salvação. Jesus Obrigado, Jesus, por esse amado, amor derramado nos obrigado, nossos corações. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, dê uma semana abençoada a esse teu filho e a tua filha. Abençoa todas as escolas dominicais, abençoa os superintendentes, abençoa os secretários, abençoa os professores de escola dominical, onde tiver alguém, Senhor, nesse momento necessitando de oração, necessitando de paz. Senhor, entra com providência nos seus lares, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E vamos para a escola dominical. Amém.